se provar que 1 mais 1 é 2. Até porque na matemática existem os axiomas, que são as contas que são corretas, mas que infelizmente não tem como se provar. Não entendi. Também, de certa forma. E não deixar, como é que se diria? Não devemos esperar, mas sim julgar. Porque o conhecimento ele só pode ser adquirido a partir do momento que nós julgamos se aquela realidade é verdade ou é falsidade. Sim, porque, por exemplo, um exemplo bem simples mesmo, se uma criança, ela for andando, se tacar em cima da parede, entendeu? Ela vai ter impacto, não vai? Ela vai cair no chão. E diga uma coisa, ela vai fazer aquilo de novo. Por quê? Porque ela vai ter noção do espaço que está cercando ela. O sem fio. Só um minutinho assim, é porque assim, eu gostaria de pedir desculpa em nome de todo mundo, porque assim, quando a Estela falou, ninguém aplaudiu ela, então eu achei assim que foi uma falta de respeito. Além de ser filósofo, fala-se a história, né, de acordo com o que eu estudei, que ele era físico e matemático. Tanto é que ele quis assemelhar tanto a matemática, os demais, pronto, vou falar do começo. Ele queria no começo provar a metafísica, ele era bastante fundamental. Velhice. Velhice. Pois bem, ele queria provar a existência da metafísica. Ele queria assemelhar a metafísica, comparar a metafísica de acordo com os estudos de Newton e de Galileu, que é justamente estudos esses que são físicos e matemáticos. Por isso que ele tinha aquele desejo dele, como é que se diria, aquele Anseio, aquele desejo que ele tinha pela matemática e pela física. Mas ele chegou a lecionar tanto matemática como física. Filosofia também. Cada um, viu? Sobre a prática do pensamento, do estudo do pensamento, a cada um de vocês, como é que se... Qual foi essa prática para cada um de vocês, esse estudo do pensamento na antiga? Qual foi esse aprendizado? Quero que cada um fale.
Assim, o estudo kantiano demonstra que a gente pode, total vontade, sabe? Que a gente pode ter conhecimentos que são envolvidos em matérias como biologia, química, tudo, que a gente pode ter esse conhecimento sem a necessidade de estudá-los, não é verdade? Mas que esse estudo a posteriori, que é um estudo mais específico, só vem se tiver o conhecimento a priori, que é o conhecimento que você não necessitou de experiências. Bom, assim como o Matheus falou, eu também entendi tudo isso que ele disse. E eu gostei muito de poder participar do Café Filosófico. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me dispus a deixar o meu eu e procurar algo para que aquilo pudesse me satisfazer, eu comecei a aumentar o conhecimento que eu gostaria de adquirir. E eu comecei a adquirir esse conhecimento. E levando em relação a das meninas, da Alana e da Patrícia. O meu conhecimento em relação a Deus se fortaleceu ainda mais com esse estudo que a gente aprofundou. Porque aqui cada um explanou algo, mas todos estudaram tudo de uma certa forma, de uma certa abrangência. Bom, eu também concordo com a Estela e com o Matheus. Mas o que eu mais aprendi mesmo, porque assim, eu sou evangélica, fui criada desde pequena dentro da igreja, e eu tinha um conhecimento muito resumido da questão de Deus. Eu via Deus como o quê? O ser divino que eu achava que eu podia provar, que eu achava que eu podia provar ele como eu posso dizer, que eu podia defini-lo. Eu achava ele eu achava Deus um ser supremo, mas que eu podia defini-lo. Só que aí, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre Kant, seus pensamentos, eu pude ver que eu não posso provar. Defini-lo através de quê? Da metafísica. Mas eu posso prová-lo através da minha moral, da minha fé, do que eu sou, do que eu fui ensinada e do que eu acredito. Foi o que eu aprendi com Kant. É muito simples. Aprendi muita coisa. Uma das coisas assim, que eu mais aprendi foi acerca do eu e do sujeito do conhecimento. Entendeu? Porque eu tive olhando, até eu mesmo, todos nós tendemos a passividade, de certa forma, a passividade. Todos nós temos uma certa tendência natural a nos contentar com o pouco que a gente tem, entendeu? Menoridade. Uma coisa é eu me contentar só com o que o professor ensina na sala de aula, outra coisa é eu chegar em casa e tentar aprofundar aquelas raízes, entendeu? E isso foi essencial para o crescimento, meu crescimento intelectual, não só de mim, mas de todos vocês. Também acerca daquela parte da metafísica, acerca de Deus, me fortaleceu mais ainda. Estava até comentando com a Tâmara que Deus é um ser tão tremendo que ele não se deixou se comparar nem com a matemática nem com a física, porque a grandeza dele excede todo entendimento. Até porque se Deus ele fosse o objeto de estudo, ele não seria Deus, seria um ser finito, cheio de finitudes. Então, foi isso mesmo, acredito eu que vocês compreenderam e até Deus nos abençoe. Foi que nem tudo que eu achava que eu poderia provar, eu realmente poderia. Tipo, não sei se tá.
de Kant, alguns argumentos dele que até eu não conhecia. E foi muito bom, os meninos disseram também, me fortalecerem em relação à minha concepção sobre Deus. E é só isso também. Eu também concordo com todos eles. E assim, que motivou assim, que eu gostei muito, porque eu deixei de ser o ser eu. Eu fiquei o quê? É o sujeito do conhecimento. Sujeito do conhecimento esse, dentro que diz que Deus ele não pode ser provado através do conhecimento. Conhecimento esse que ele é muito, como a gente estava dizendo, eu estava dizendo para o Diego, é muito resumido. Teórico, é algo muito que fica apenas no nosso ideal. Mas assim, algo prático é algo que eu posso provar realmente através das minhas vivências. Vivências essas que, através das minhas atitudes, eu busco a perfeição que é Deus. Assim, para mim, qualquer conhecimento que eu adquiri já é grande coisa. E em relação a Kant, foi um conhecimento na qual eu provou Deus através da moral humana. Além não só na parte que eu fiquei responsável, mas também a parte dos colegas, em relação ao espaço-tempo, que eu acho muito interessante. Em relação principalmente a Deus, porque eu sou uma pessoa muito crítica em relação a Deus, eu sou muito curiosa. E assim, em relação a Deus, eu vi que Deus, eu não simplesmente, eu não posso provar, mas eu posso, através das minhas ações, eu posso, de uma certa forma, sentir que Ele existe. Não tanto sentir, mas imaginar, através das minhas ações, que Ele chega a existir. E assim, pessoal, Kant, ele foi um grande filósofo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente se interessa. E assim, digo a vocês, se vocês tiverem, espero que vocês tiverem, prestar bem atenção, tenham, e assim, tenham prestado atenção porque é um assunto muito interessante. E assim, espero que vocês tenham entendido. E agradecer o Diego por nos proporcionar, participar do Café Filosófico. O bombom. Eu gostaria de dar salva de palmas ao Diego. Pessoal, pra quem não sabe, a nossa amiga está passando pregando bombonzinho de café. Um cheirinho bom de café. E um cafezinho bom. Apesar de ter tido um cafezinho aqui, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Muito obrigado pela colaboração e vossas pessoas. Deus nos abençoe.